Então, irmãos, nós vamos retomar aqui o tema da nossa escola do reino, nesse momento que nós estamos falando sobre as habilidades naturais, né? Recapitulando aqui o contexto da nossa conversa, nós estávamos falando sobre a nossa missão pessoal no reino de Deus e falamos que para a gente encontrar, desenvolver, exercer a nossa missão pessoal, em primeiro lugar, nós precisamos compreender a missão ou o propósito de Deus para o ser humano, o propósito da vida humana em geral. Então, a primeira compreensão que a gente tem, do ponto de vista da filosofia cristã, como nós falamos. Em segundo lugar, a partir dessa compreensão do propósito do ser humano, de acordo com a filosofia cristã, nós começamos a pensar então sobre o nosso propósito dentro desse propósito maior. E aí, refletindo a respeito disso, nós já esclarecemos esses propósitos então. Primeiro propósito geral do ser humano, nós resumimos assim: crescer no amor que nos leva à imagem de Cristo, como a Bíblia nos ensina. Esse crescer no amor, traduzindo ainda de uma maneira mais concreta, crescer na capacidade, na disposição e na capacidade de ajudar outras pessoas. Então foi assim que nós definimos. E em segundo lugar, quando nós falamos sobre o nosso propósito pessoal, então, dentro desse propósito maior, a gente tem que pensar, então, naturalmente, como você pode ajudar realmente as pessoas que convivem com você, as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que fazem parte da sua vida, do seu círculo de convivência. Então aí nós estamos falando sobre o seu propósito específico. Então esses dois pontos são importantes como ponto de partida. Primeiro, qual o propósito global, geral do ser humano? Crescer no amor, crescer naquilo que nós chamamos, pelos termos bíblicos, de imagem de Cristo. Cristo nos ensinou como fazer isso, através do que ele chamou também de amor, desenvolvendo isso. O amor pode ser traduzido de muitas maneiras, a gente colocou aqui como ponto de partida, ajudar outras pessoas. Então, você tem que pensar basicamente isso. Como eu, Ricardo, como você consegue ajudar realmente as pessoas à sua volta? E refletindo a respeito disso, nós começamos a pensar em estratégias, em caminhos, em direções sobre como você pode desenvolver isso. Então a gente colocou aqui da seguinte maneira: para ajudar realmente as pessoas, você deve, em primeiro lugar, conhecer suas necessidades. Em segundo lugar, você tem que conhecer os seus recursos, conhecer o que você tem na sua mochila, conhecer o que você tem na sua caixa de ferramentas, a caixa de ferramentas que você veio já à existência com ela, Deus te deu pela criação. Então, por isso, nós começamos a falar sobre, agora, nesse ponto especificamente, sobre os nossos recursos. Quais são os nossos recursos? Então, aqui eu vou resumir a nossa caixa de ferramentas. Depois a gente vai passar em cada uma delas, falando um pouquinho especificamente sobre cada ferramenta específica, mas resumindo a nossa caixa de ferramentas. Primeiro, nossas habilidades naturais, que a Bíblia chama de dons. Primeira coisa. Segunda coisa na nossa caixa de ferramentas são as nossas habilidades adquiridas, que não necessariamente é uma habilidade natural, que nós já nascemos com ela, mas nós temos a capacidade de aprender. Então nós também temos capacidades adquiridas pela experiência. Então esse é o segundo elemento da nossa caixa de ferramentas. O terceiro elemento são as experiências de vida. Toda e qualquer experiência de vida, ela é incorporada à sua caixa de ferramentas e você pode usá-la também para ajudar outras pessoas. Então, o terceiro elemento da sua caixa de ferramentas, experiências de vida.
Quarto elemento da sua caixa de ferramentas, os seus interesses e paixões, aquilo que você gosta. E depois nós vamos discutir por que isso também é um instrumento importante da sua caixa de ferramentas. E em quinto lugar, os dons espirituais. Então, esses 5 elementos são os elementos fundamentais que compõem a sua caixa de ferramentas. É o que você tem na mochila disponível para ajudar outras pessoas. Então a gente começou a falar no domingo passado sobre o primeiro desses elementos, que são as habilidades naturais ou os dons. Nós lemos lá o texto de Romanos capítulo 12, versículo de 3 a 8, que fala sobre os dons, e nós destacamos ali alguns deles que são citados, não é uma lista exaustiva, como eu disse, é só exemplos de dons, e ali se fala sobre o dom de ensinar, ali se fala sobre o dom ou a habilidade de presidir, ou seja, liderar, ali se fala sobre a habilidade de exortar, ou o dom de exortar, e também se fala ali sobre o dom de misericórdia, ou de exercer misericórdia sobre os outros. A gente discutiu ali cada um desses ali um pouquinho para a gente entender melhor. Tá? Então, basicamente, esses são os dons ali do Romanos capítulo 13. Tem outros textos bíblicos também que apresentam esses dons, mas a gente não entrou só ali para exemplificar como a Bíblia trata essa questão das habilidades naturais, os dons. E aí nós fizemos algumas observações ali preliminares, antes da gente começar a discutir sobre quais são as minhas habilidades naturais e você pensar sobre quais são as suas habilidades naturais, ou os seus dons. A gente fez algumas observações preliminares, que é aqui que eu quero retomar, porque a gente parou naquele ponto. Primeiro, nós falamos, todas as pessoas, todos têm dons. A primeira falácia, digamos assim, que a gente tem que destruir é essa, que existem pessoas que não têm dons. Então a gente falou sobre isso. Todo ser humano tem habilidades naturais, tem dons naturais, tem talentos, em outras palavras. Tem até pesquisa científica, tem uma pesquisa científica que diz que todo ser humano tem cerca de 500 a 700 habilidades. Todo ser humano. Pode variar, pode ser que você não tenha 700, você vai ter 600 ou 550, mas a média é de 500 a 700. Então, essa fala que muitas vezes a gente ouve as pessoas falando, ou às vezes a pessoa fala para si mesma, eu não tenho talentos, eu não tenho habilidades, eu não tenho dons, é uma mentira, é uma falácia, porque todas as pessoas têm, elas podem não saber que têm, mas têm. Tá? Primeiro ponto que nós discutimos. Então, eu não preciso nem entrar em detalhamentos maiores aqui, mas só também para reforçar esse ponto, eu costumo mencionar para os meus alunos que eles nem percebem as habilidades que eles têm e o grau de complexidade dessas habilidades. Porque quando a gente fala do seu sentido, por exemplo, do olfato, é um sentido que você tem que é capaz de detectar substâncias químicas no ar, no estado gasoso. A pessoa às vezes não percebe isso, a complexidade dos dons, dos recursos que Deus deu a todo ser humano. Nós temos um sensor capaz de detectar substâncias no estado gasoso, substâncias químicas, tanto que você entrar numa casa e tiver um gás letal ali dentro, muitas vezes, né, o teu gás de cozinha mesmo, por exemplo, né, que a gente sabe que se ficar aberto lá e você está dormindo, você pode até morrer, você consegue detectar isso imediatamente quando você entra no ambiente. Então veja que isso é um recurso extraordinário. Agora não é só isso. Você também tem um sensor capaz de detectar substâncias, diferentes substâncias no estado sólido e líquido, que é o seu paladar. Você coloca a coisinha na sua boca, você consegue diferenciar inúmeros gostos diferentes, mas você pensa em gosto, você não imagina que na verdade isso é um sensor capaz de detectar e diferenciar substâncias químicas, porque tem gostos que te matam. E tem outros que fazem bem para você. E isso é um sensor, que nós fomos equipados com isso para viver, para sobreviver no mundo.
Da mesma forma que nós temos um sensor capaz de detectar ondas mecânicas que se propagam pelo ar. Sabia disso? Que sensor é esse? Ondas mecânicas que se propagam pelo ar. É a sua audição. Porque o som nada mais é do que uma onda mecânica que se propaga pelo ar. Você não vê, mas você tem uma vibração num ponto que provoca uma vibração no ar que chega até você. Então você percebe que você pode usar esse sensor para detectar perigos, inclusive à sua volta, né? Um som que pode ser ameaçador para você, som, por exemplo, de um leão do teu lado, é muito ameaçador, pode acabar com a sua vida, mas você é capaz de detectar isso sem ver, presta atenção, sem ver. Por quê? Porque você tem esse sensor que detecta a vibração do ar, olha só isso. E você também tem um sensor que é capaz de detectar e diferenciar múltiplos espectros de ondas eletromagnéticas. Sabia disso? Que sensor é esse? Um sensor capaz de detectar diferentes frequências de ondas eletromagnéticas. Eu não estou falando de esoterismo aqui. Eu estou falando da sua visão. A visão nada mais é do que um sensor que é capaz de detectar ondas eletromagnéticas. A luz nada mais é do que onda eletromagnética, a cor, onda eletromagnética. Então, se você começa a pensar a respeito disso, isso que eu não falei nem do tato, né? Mas se você começa a pensar a respeito disso, você percebe que você é uma máquina extremamente sofisticada, com múltiplas habilidades. E essas habilidades todas têm um propósito. E não é só você sobreviver, é também, mas não é só você sobreviver. E aí que entra a questão, se fosse só isso, mas é muito mais do que isso, porque a gente nem falou do principal. Você tem um processador central chamado de cérebro, capaz de fazer coisas inimagináveis. Eu estava comentando também com uma turma de alunos que o nosso cérebro, se nós fôssemos traduzir a capacidade de armazenamento, de memória do nosso cérebro, comparando com um computador ou comparando com livros, por exemplo, eu fiz esse cálculo e eu cheguei à seguinte conclusão nesse cálculo, que no nosso cérebro nós somos capazes de armazenar cerca de equivalente a 50 bibliotecas iguais à do Congresso americano, que é a maior biblioteca do mundo. 50 vezes a capacidade de informação que tem na maior biblioteca do mundo, que é a biblioteca do Congresso americano, que tem milhões de exemplares. Tá? E se você quiser eu te mostro os cálculos exatamente, com base nos últimos estudos da neurociência. Então veja, a capacidade que nós temos em termos de habilidades é algo extremamente surpreendente. E eu estou falando isso para reforçar o ponto que nós falamos no domingo passado, que a pessoa que diz, eu não tenho talento, eu não tenho habilidades, a pessoa está redondamente, completamente equivocada. E ela não entendeu ainda o que ela recebeu de Deus, né? Recebeu do divino. Então nós reforçamos, fizemos essa observação preliminar a respeito, todos têm. Primeiro ponto importante. Segundo ponto importante, nós temos a obrigação de desenvolver e de usar esse dom para o reino. Por que nós concluímos isso? Com base em qual texto bíblico? Alguém lembra? Estou tentando forçar o seu cérebro a pegar no tranco. Não é Romanos 12, essa do nós temos a obrigação. Romanos 12 está lá os dons, e aí a gente falou que nós temos a obrigação de usar esses dons e desenvolver e usar para o reino.
é a parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, que fala lá a respeito de um homem que deu talentos aos seus servos. E no final da parábola, ele pediu o talento de todos eles, e aquele que enterrou o talento, o que ele disse? Servo mau e negligente será lançado nas trevas exteriores, porque eu dei o talento e você não desenvolveu. Então veja a seriedade disso. Deus nos dá dons, talentos, habilidades. Só que Ele não dá e diz assim, ó, agora é teu. Ele fala, não é teu, é meu. Eu te dei para você exercer uma missão. Multiplicar isso que eu te dei. Se você chegar de mãos vazias ou chegar com o mesmo dom que Ele te deu sem multiplicar, então você vai ter um probleminha. Então, o segundo ponto importante que nós falamos é esse. Nós temos a obrigação de desenvolver essas habilidades que nós recebemos. E relacionado com isso, né, essas habilidades que nós recebemos, eu disse para vocês que esse texto de Romanos 12, que a Aline mencionou ali, que fala sobre as habilidades naturais, os dons, ele não é exaustivo, porque se você olhar para a Bíblia, você vai ver inúmeros exemplos de habilidades que Deus usou propositadamente. E foi esse texto que nós lemos hoje no início. Para quem chegou depois, nós lemos Êxodo 31. Você percebeu o que está sendo dito ali? Eu vou relembrar algumas palavras. Ó. Deus falou para Moisés. Então, primeiro, Deus falou. E falou o quê? Eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus. Presta atenção no que Deus está falando. Enchi do Espírito, mas para quê mesmo? Espírito de Deus de sabedoria, de entendimento e de ciência em, presta atenção, todo artifício para inventar invenções. Trabalhar em ouro, em prata e em cobre. Você conhece alguém que trabalha com essas coisas? Que faz invenções, que trabalha com metais, ouro, prata, cobre. Existem hoje ainda, né? Ou não? A indústria se sofisticou, mas aqui está a origem da indústria. Trabalhar com metais, mas não é só isso. Inventar invenções, trabalhar com ouro, prata e cobre, em lavramento de pedras para engastar. Lavramento de pedras, o que você pode entender com isso? Cravação, né? Lapidar e cravar as pedras. Isso. Trabalhar lapidando pedras que têm múltiplas finalidades. Dependendo da lapidação, você consegue atingir um diamante um valor. Dependendo da lapidação, você consegue milhões. Depende do que você... Então, trabalhar lapidando pedras, artifícios de madeira. Tem gente que trabalha com isso? Marceneiros, carpinteiros, e ele continua. E eis que tenho posto outra pessoa, ó, Aiolibe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, que façam tudo o que eu tenho ordenado, a saber, aí ele explicita, a tenda da congregação. Veja o que Deus está falando, irmãos. Ele está dizendo, eu te escolhi esse homem e estou dando ciência, sabedoria para ele construir a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que estará sobre ela e todos os móveis da tenda. Eu não preciso nem continuar. Para a gente perceber o seguinte, Deus não está chamando pessoas somente para serem pastores, missionários na África, na China.
Ele está chamando pessoas para trabalhar com madeira, com pedra, com metal, com arquitetura. E eu tenho uma lista completa aqui para vocês de todos os exemplos bíblicos de Deus chamando para trabalhar com literatura, poesia. Você sabe que na Bíblia tem os chamados livros poéticos. A própria poesia foi usada por Deus. A literatura, nós temos um livro que é considerado um livro de literatura na Bíblia, que é o livro de Jó. A maioria dos livros são históricos, tem outros que são poéticos, mas tem um que é literário. Foi um literato quem escreveu o livro de Jó. Nós temos ainda arquitetura, construção de navio. Deus chamou, será alguém para construir navios? Ou navios? Como é que é o plural? Navios. Navios? Será que Noé tinha ciência para construir o navio? O projeto, claro, não era dele, né? Mas foi ele quem executou o projeto. Construir navios, fazer desenho, agricultura. Pessoas, estou falando pessoas que foram chamadas por Deus para fazer isso. Produção de armas, alfaiataria. Você percebeu que tem um alfaiate aqui? Ó, e as vestes, versículo 10, e as vestes do ministério, chamou eles para fazer as vestes do ministério, as vestes santas de Arão, o sacerdote, as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdote. Quer dizer, Deus chamou alguém para fazer roupas. Continuando a lista, jardinagem. Lembra de Adão que Deus chamou para cuidar do jardim? Do jardim que ele criou? Administrar o jardim? Culinária. Tudo isso são exemplos que estão na Bíblia. A gente está pegando só um texto. É químico aqui, né? Eu olho para os É o químico. Os olhos. Então isso, irmãos, me deixa muito surpreso. Por quê? Porque nós somos chamados para fazer trabalhos específicos que muitas vezes nós entendemos como não religiosos, como seculares, como não tendo nada a ver com Deus. Mas na verdade tem tudo a ver. Porque Deus chama. Você pode usar esses trabalhos para Deus ou não. O dom foi dado, está em você. Você escolhe usar ou não. Claro que vai ser cobrado depois, né? Porque não era seu no primeiro momento. Mas você realmente pode falar assim, não, eu não vou usar esse dom para o reino de Deus. Eu vou usar esse dom, essa minha habilidade para ganhar dinheiro, para sobreviver. Eu acho que é para isso que Deus me deu. Deus me deu para eu sobreviver. Então vou usar para sobreviver e aí no final lá dos tempos eu vou pegar aqui, ó Senhor, usei o teu dom para sobreviver. Está aqui de volta o teu dom. E você já sabe a resposta que vai vir. Eu só queria dizer que há muitos anos atrás eu assisti uma peça. Joga no Google lá, Parábolas, Talentos, encenação, teatro, que você vai achar. Tá? Então, voltando aqui, nós vimos essa questão. Então, todos têm os dons, temos a obrigação de desenvolver e usar esses dons para o reino de Deus. Terceiro lugar, nós também fizemos essa observação. O mundo secular não se interessa pelos seus dons e aptidões pessoais, naturais. Paramos aí. Então, nós falamos o seguinte, que o objetivo do mundo secular não é o desenvolvimento pleno do indivíduo ou das suas habilidades ou dos seus dons. É simples o objetivo do mundo secular, é o progresso. E é o progresso mais rápido possível. Então a proposta que o mundo faz a todas as novas gerações é a seguinte: troque as suas aptidões, os seus dons por dinheiro. Troque os seus dons e as suas aptidões por dinheiro, para trabalhar naquilo que nós queremos que você trabalhe, para gerar o máximo de progresso possível. Então, o mundo te apresenta várias opções e fale, enterre o seu dom e faça isso que eu garanto a sua sobrevivência, que eu te dou uma previdência, que eu te dou condições de ter uma estabilidade até o fim da sua vida. E muitas pessoas, na verdade, a maioria das pessoas, acaba seguindo por esse caminho e não percebe que por trás dessa proposta está o próprio diabo.
por que está o próprio diabo? Entenda isso e não esqueça mais o que eu vou te dizer. O seu chamado, a sua missão pessoal nesse mundo, está diretamente relacionado com o seu dom. Por quê? Porque Deus não é um desperdiçador. Tudo o que Deus cria, tudo o que Deus dá, Ele faz com um propósito. E se você tem um dom, tem uma habilidade, é porque essa habilidade está diretamente relacionada com o seu propósito, a sua vocação, com o chamado que Deus tem para você nessa vida. E, portanto, se você não desenvolver o seu dom, isso significa que o seu chamado vai ser enterrado. E esse é o grande objetivo do diabo, que todos nós enterremos o nosso chamado. E por isso que o mundo secular, ele está estruturado de uma maneira para que você venda o seu dom, para que você não desenvolva as suas habilidades naturais, porque assim o diabo atinge o seu objetivo, a sua vocação é enterrada. Ou é subutilizada, e ele alcança o objetivo do mesmo jeito. Porque o impacto que você pode ter na sua vida, na sua família, com seus filhos, com seus parentes, no seu trabalho, está relacionado com o dom que Deus te deu. Então, se ele conseguir acabar com o seu desenvolvimento do dom, ele anula você. Ou, se não consegue anular totalmente, ele pelo menos diminui muito o seu poder de influência no mundo. E por isso, isso não é uma coisa casual, o mundo não estar estruturado para que você desenvolva os seus dons. Não, isso é uma coisa que existe algo espiritual por trás para anular a Igreja de Cristo, para anular a influência de todos nós, o nosso chamado para fazer a diferença nesse mundo. Então, esse é um ponto importante porque o mundo secular não se interessa pelos seus dons e a sua aptidão, e eu falo isso a partir do conhecimento da estrutura de ensino, a estrutura educacional do mundo hoje. Eu sei que ela não é estruturada para isso. Agora o ponto aqui, e mais um desdobramento disso, os resultados disso, não é só a anulação da sua vocação. Isso compromete a sua saúde mental e física. E sabe por que compromete a sua saúde mental e física? Porque um dos elementos da sua força vital é o próprio dom. Quando você ignora o seu dom, os seus dons, os seus talentos, você não sabe que está fazendo isso muitas vezes, mas isso vai ter a conta que vai ser cobrada lá na frente. A conta vai ser cobrada porque, até estava lendo uma pesquisa recentemente sobre problemas de saúde mental e física que estão se multiplicando nos últimos anos, sobre, por exemplo, depressão, ansiedade, todo esse tipo de problema, síndrome do pânico e por aí vai, que está alarmando a Organização Mundial da Saúde, várias instituições de saúde pelo mundo inteiro, que está crescendo assombrosamente esses casos de saúde mental principalmente. E uma pesquisa mostrou o seguinte, levantava essa hipótese. Ao mesmo tempo que está aumentando alarmantemente, a pesquisa mostrava o seguinte, 80% das pessoas do mundo, na média, estão insatisfeitas, extremamente insatisfeitas com o seu trabalho. Porque elas entendem que estão fazendo algo que não tem nada a ver com elas. Ou seja, com seus dons, com seus talentos. E aí a pesquisa fazia essa conexão de várias coisas que podem contribuir ou estar contribuindo para esse problema de saúde global, física e mental, principalmente depressão e ansiedade que estavam nos níveis mais altos. E ele fazia essa associação, dizendo o seguinte, o problema não são neurotransmissores, nada disso, talvez. Talvez o problema seja mais simples e básico. As pessoas estão abrindo mão
daquilo que faz parte da essência delas, muitas vezes para ter o seu sustento, ganhar dinheiro, qualquer outra coisa. E a conta chega. A conta chega de alguma forma, né? Como diz, o corpo fala, né? De muitas maneiras, e às vezes fala dessa forma. Você ignora algo que não deve ser ignorado em você, e aí estoura de várias outras maneiras na sua vida, e às vezes com a sua própria saúde física e mental. Então esse é um ponto aqui dos resultados também que estão relacionados com isso, e me diz basicamente o seguinte: você não pode fugir dos seus dons, dos seus talentos. Não tem como você fugir. Se você fugir, vai chegar a conta. E a última observação preliminar aqui sobre isso é que a igreja oficial segue em grande parte o modelo do mundo secular em matéria de educação, ou seja, ignorando em grande medida os dons e os talentos. Né? É interessante isso porque, em primeiro momento, quem impulsionou o modelo educacional do mundo foi a igreja. Não sei se você sabia disso. Foram os cristãos. Isso desde a Idade Média, ali da Baixa Idade Média, as primeiras universidades criadas foram pela igreja. E o desenvolvimento continuou, por exemplo, aqui no Brasil, quem que começou a desenvolver a educação, por exemplo? Os jesuítas. Então, a igreja e os cristãos tiveram um grande impacto no mundo inicialmente, no desenvolvimento da educação como nós conhecemos hoje. Só que nas últimas décadas, o que tem acontecido agora é um caminho inverso. A igreja que foi tão inovadora, os cristãos, nessa matéria de educação, principalmente de espalhando, universalizando a educação, agora se inspira no modelo secular para estruturar os seus próprios sistemas de ensino. Aí você vê a universidade cristã, por exemplo, o seminário ou uma faculdade batista, que funciona exatamente nos mesmos moldes de uma faculdade, ou quase igual, né, secular. Você vê as estruturas das escolas de ensino nas igrejas que funcionam parecido ou quase igual às escolas seculares. Então isso significa que a igreja se acomodou de uma maneira geral no normal, no que é feito no mundo e apenas é reproduzido na igreja. Perdeu o impacto inovador, transformador, em outras palavras. Perdeu. E é isso que é o problema. Porque aí a igreja, as pessoas que são formadas começam a perder o impacto, a influência no mundo também. Então por isso que o próprio propósito da Escola do Reino é nós trabalharmos resgatando essa questão do dom, do talento, da habilidade natural, porque isso não é desenvolvido fora. Tem iniciativas? Tem. Só que eu estou falando de uma maneira geral. Não é desenvolvido. A gente não teve isso na escola. Não se preocuparam com isso no desenvolvimento da escola. Nem na faculdade, nem em cursos técnicos, nem em momento algum. E por isso a igreja é quem tem que fazer isso. Porque na verdade, no primeiro momento, foi a igreja quem ensinou. E é incrível quando você olha essas iniciativas, que volta e meia eu estou olhando, novas, inovadoras de educação, que, por exemplo, resgatam essa questão dos dons, as habilidades naturais, habilidade das crianças, dos meninos, das meninas, né? E tem várias iniciativas pontuais sobre isso. Como essas iniciativas estão todas inspiradas no mesmo lugar. Aqui, ó. E aí você tem iniciativas seculares que vão buscar aqui a inspiração. E a igreja muitas vezes está buscando a inspiração lá. Percebe a contradição? Então a gente que por direito conhece esse livro de capa a capa, estuda esse livro todo dia, toda semana, estamos falando sobre ele. Somos nós quem de direito deveríamos buscar isso aqui e falar, nós vamos fazer uma coisa diferente, um projeto diferente, e não reproduzir o que já é feito. Então na Escola do Reino a gente vai romper
tentar romper exatamente com isso, trabalhando a partir de dons, de talentos, habilidades naturais, aquela caixa de ferramentas que a gente colocou, resgatando isso que se perdeu. E, claro, a gente vai ter que fazer um esforço extra, porque é mais fácil você começar a desenvolver isso desde criança. Depois que as crianças estão crescidas, né, igual vocês já estão crescidas, é mais complicado. Por um lado é mais complicado, né, porque aí você tem que recuperar algumas coisas que talvez devessem ter sido desenvolvidas um tempo anterior. Mas é impossível? Não, é possível sim. É bastante possível, mas às vezes tem que superar alguns bloqueios aí que foram construídos ao longo do tempo. Então essas são as observações aqui preliminares sobre esse tema das nossas habilidades naturais, dons e habilidades naturais. Então a gente pode começar agora, só vamos começar e aí continuamos no domingo que vem, entrando mesmo nas suas habilidades naturais. Pegando essa transição agora, ele lançar uma pergunta. Sim. Levando entradas. Não, na verdade não tem como separar, é o contrário do que você está dizendo. Não tem como separar. Porque, veja bem, o que acontece, né? Antecipando já um pouquinho a partir da pergunta do André. Alguém poderia perguntar, vamos ajudar então as outras pessoas a desenvolver os dons, né? E claro, o cristão de carteirinha, como a gente chama ele aqui, ele pode perguntar assim, mas como é que a gente está fazendo a missão de evangelização relacionada com isso? Muito simples. Quando você ajuda realmente uma pessoa, eu sempre estou enfatizando essa palavra, realmente, você está exercendo o que na terminologia bíblica? Quando você está ajudando realmente, crescer na capacidade de ajudar e crescer no quê? No amor, exatamente. Quando você ajuda realmente uma pessoa, você está exercendo o amor na vida daquela pessoa. E presta atenção no que eu vou dizer agora para você. Exercer o amor é você influenciar espiritualmente a pessoa. Espiritualmente. Tem duas maneiras básicas de você influenciar espiritualmente. Veja bem, estou falando espiritualmente. Se você começar a orar por uma pessoa, vai haver uma influência espiritual na vida daquela pessoa. Você pode, muitas vezes, não saber o que está acontecendo, mas você pode ter certeza de uma coisa, está havendo uma influência espiritual na vida da pessoa. Tá? E olhe como isso, às vezes, é interessante a gente pensar sobre isso, porque, às vezes, o próprio cristão, ele fica com medo do cara, do macumbeiro, entre aspas, né, chamado vulgarmente, que está fazendo um trabalho para o outro. Ele acredita no trabalho, na influência espiritual que o trabalho pode gerar na outra pessoa, mas ele não acredita muitas vezes na influência espiritual que a oração que ele faz influencia na pessoa. Às vezes o cara que é dessa religião, ele acredita mais na influência espiritual do trabalho que ele está fazendo do que o cristão acredita na influência espiritual da oração que ele está fazendo sobre a pessoa. Então veja, quando você começa a orar por uma pessoa, tenha certeza absoluta, a pessoa está sob influência espiritual. Você não está fazendo trabalho, está fazendo o trabalho cristão. Mas você começou a interferir na vida da pessoa espiritualmente. E coisas vão acontecer na vida da pessoa. Acredite. Só que essa não é a única maneira. A segunda maneira de você influenciar espiritualmente uma pessoa é você chegar e exercer o amor na vida dela. Você começar a ajudar realmente essa pessoa, você começou a influenciar espiritualmente essa pessoa. Você pode fazer uma metralhadora de palavras nela, bater e voltar tudo nela. Quando você começa a exercer o amor, a coraça dela começa a se abrir. Aí as suas palavras começam a entrar nela. Você exerce uma influência espiritual.
Então, respondendo ao André objetivamente, não tem como separar essas duas coisas. Isso que a gente está falando aqui é influência espiritual, capacitação para os cristãos para influenciar o mundo, as pessoas à sua volta. Você pode imaginar, para a gente visualizar aqui, que você tem um campo de influência, né? Imagine um campo de energia, de influência, só para a gente visualizar. Esse campo, quando chega próximo a outra pessoa, pode influenciar outra pessoa. E na verdade tem mesmo, você percebe, né? A pessoa tem uma energia, às vezes você se afasta dela por causa da energia até que ela vem, que na verdade é a questão espiritual. Esse campo de influência pode atingir as pessoas ou não. O que é esse campo de influência? É o exercício do amor. Se você ajudar realmente uma pessoa, essa energia espiritual, vamos colocar assim, começou a afetar a vida da pessoa. Quando você for falar com ela a segunda vez, presta atenção no comportamento da pessoa se ela não foi influenciada espiritualmente. É que a gente tende a naturalizar isso. É espiritual, não é natural. Porque o amor não é natural. Esse amor que a gente está falando. Esse amor que a gente está falando é o amor agápico. Ágape. É o amor divino. O amor divino é natural? Não, porque diz que quando nós nos convertemos, o amor de Deus é derramado sobre nós. Esse amor agápico nós não temos antes de ter um encontro com Deus. Então, por isso, esse amor é sobrenatural. Quando você exerce uma influência espiritual na pessoa. Transformar aquela pessoa. E às vezes a pessoa, ela não fala assim, mas eu oro pela pessoa, orei a vida inteira, a pessoa não se converteu, ou coisa do gênero. Mas a gente tem que entender bem as coisas. Deus, nenhuma influência espiritual vai determinar a escolha que a pessoa vai fazer. Por exemplo, mudar de vida ou se converter. Porque a pessoa ainda tem essa escolha e Deus não vai obrigar a pessoa. Influência espiritual é outra coisa. Você vai orar e a influência começa a acontecer. Deus começa a agir na vida daquela pessoa, espiritualmente. A pessoa vai ser colocada diante de situações, outras coisas vão acontecer na vida da pessoa, pessoas vão falar, os sinais serão dados. Isso é influência espiritual. Mas no final, Deus vai obrigar a pessoa a mudar de vida? Não. A pessoa pode escolher não mudar, mas a influência espiritual aconteceu. Da mesma forma que tem a influência maligna. E imagine, você pode sofrer a influência maligna. Mas isso significa que você vai obedecer? Você vai ser determinado por essa influência maligna? Não. Você pode, como a Bíblia diz, resistir. Da mesma forma que a Bíblia fala de resistir ao Espírito. A pessoa pode resistir ao Espírito de Deus. E diz lá no livro de Hebreus que aqueles que resistiram indefinidamente ali ao Espírito de Deus, esses não é possível nem que se arrependam no futuro. Porque a pessoa resiste até um certo momento. E se ela decidir definitivamente rejeitar o Espírito de Deus, ela selou o seu destino. Então você pode resistir o Espírito, assim como você pode resistir à influência espiritual maligna. Nós resistimos à influência espiritual maligna e pessoas que você está orando, exercendo a influência espiritual sobre ela, podem resistir ao Espírito de Deus. E Deus não vai obrigar a pessoa. Isso traz uma perspectiva bem diferente sobre essa questão, porque Jesus diz que a gente deve, isso é tão forte que pode influenciar, quebrar, mudar o mal. Sim, até o é mal. isso que é você lutar com armas que não são carnais. Armas espirituais, como diz também Paulo lá, que são poderosas em Deus para remover fortalezas. Essas armas que não são carnais, as armas da nossa milícia não são carnais, são essas armas que você combate no mundo espiritual. Então isso que é importante. Quando Paulo fala ali, quando o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber, porque amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Sabe o que é esse brasas vivas? Influência espiritual. É o que eu estava falando do amor. Influência espiritual. Isso é brasas vivas. Veja, a cabeça do indivíduo vai começar a queimar, porque você está exercendo influência espiritual sobre a vida dele. Fazendo o quê? Amor. Quando o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer.